Fala aí galerinha do YouTube, vamos para mais um vídeo tutorial. Estou muito animado aqui com os tutoriais, pessoal. Estamos aqui evoluindo muitas coisas interessantes para estar passando para vocês. O conteúdo do FreeCAD é enorme, eu tive dando uma conferida e vai ter tutorial pra caramba. Olha pessoal, eu vou ter que fazer vários playlists aí de assuntos só de FreeCAD, mas vamos tocando o barco. Quanto mais rápido eu disponibilizar para vocês aqui as videoaulas, mais conteúdos e mais conhecimentos vamos adquirindo aqui. Bom, da nossa ferramenta então, partes, né, elementos em 3D, que é o módulo que a gente está trabalhando aqui do FreeCAD. Então a gente já verificou todos esses objetos aqui, né? E ficou faltando aqui essa seção aqui, que é a seção de ferramentas de medida, né? Que é essa seção e mais essa reguinha aqui, que a gente vai estar explicando como que funciona aí as nossas ferramentas de medidas e como a gente usufruir aí o benefício dessas ferramentas, né? Que nos orienta se realmente as medidas estão corretas, se realmente eu fiz a minha intersecção corretamente, o meu objeto obteve a medida esperada e tal. Então, vamos colocar alguns objetos na tela, pessoal, e vamos dar início aí a esse nosso tutorial. Então, eu tenho um cubo, tá? Então, esse cubo, né, a gente pode estar usando até dois cubos ou não, mas vamos usar elementos individuais aqui. Então eu tenho esse cone, tá, eu vou usar um cubo, um cone, deixa eu movimentar aqui, e eu vou usar, vou vir aqui em ferramentas evoluídas aqui, mais evoluídas, e vou colocar aqui um prisma, criar mais um prisma aqui, close. Então tem esses elementos aqui. Então vamos fazer as medidas desses elementos. Então se eu quero pegar uma reta, né, eu posso vir aqui. Então eu tenho a ferramenta linear, né? Posso vir aqui e já tomar a medida. Então me abre essa aba aqui da seção. Então eu posso clicar aqui e obter a minha medida linear. Tá, pessoal? Outra medida linear que é interessante, que eu vou estar passando aqui também. Vamos pegar um outro elemento. Deixa eu dar um close aqui. Eu vou pegar esse cone. Deixa eu rotacionar ele aqui. Vamos colocar esse cone nessa região. E ok. Eu vou medir aqui também fazer uma medição aqui desse cone. Vou até rotacionar ele aqui para ele ficar numa posição. Ok. Eu vou deletar a linha. Deixa eu deletar. Deixa eu deletar. Para deletar as medições, pessoal, a gente pode vir aqui no Clear, viu? Clear All, deleta tudo. E aqui eu vou fazer uma nova linha. Por que eu fiz essa nova linha? Porque ele obedece. Deixa eu dar um clean de novo. Ele faz a referência de medição nesse objeto a partir
dessa linha de invólucro, né? Essa linha de orientação que faz o movimento de invólucro do objeto, né? O movimento circular. Então é como você pegasse uma folha de alumínio e revestisse esse objeto e fizesse aqui o ponto de início e fim desse invólucro, né? Desse alumínio que está envolvendo aqui a estrutura do nosso objeto, ok? Então ele pega esse ponto de referência, então por isso que eu dei uma rotacionada. E nesse objeto ele também vai fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui esse ponto e esse ponto. E aí ele me dá o meu objeto. E eu vou pegar esse ponto e mais esse ponto. E ele vai me dar aqui a medição desses dois objetos. O interessante aqui, pessoal, é que eu posso... Porque, então, ele sempre fala para mim, seção 1 e 2. Se eu clicar num lugar que não tenha uma linha, tá? Ele não monta nada, ó. Ele não toma medição nenhuma, tá? Então sempre, se vocês clicaram acidentalmente aqui, cliquem novamente em uma área vazia do objeto que não tenha nenhuma linha, e para ele voltar à posição número 1, né? E ele começar a fazer a medição, tá? Porque ele precisa do ponto 1 e ponto 2. Então se está aqui, ó, vocês virem aqui e clicar, vai dar erro. E vocês não vão conseguir tomar nenhuma medição. Agora conseguiu porque eu selecionei o ponto de baixo, ficou armazenado na memória e coloquei o de cima agora, a linha de cima, tá? Então o que acontece? Eu tenho essa aqui, ó, são as nossas funções. Reta, mostrar reta, ocultar reta, tá? Esse aqui é na peça em 3D. Eu posso mostrar e ocultar as medidas de reta em peça 3D, ok? Eu mostro e escondo as medições. Aqui eu mostro e escondo as medições de delta. O que é esse delta? Esse delta é justamente aqui, ó. Quando eu tenho uma forma que ela não é, ela tem um ângulo aqui, ó, ela é angular, ele me demonstra aqui o delta. Então se eu tirar a medida desse objeto aqui, ó, por exemplo, ele vai me mostrar a reta e mais o delta, tá? Vou pôr uma vista aérea aqui para ficar mais fácil. Então, ele vai mostrar o delta para mim, tá? Ele vai fazer ele vai montar um outro triângulo aqui mostrando para mim o delta dessa forma geométrica. Eu posso habilitar e desabilitar o delta, tá? Então, para formas geométricas retas, eu utilizo essa ferramenta. Vocês notem que aparece aqui que é uma ferramenta que eu tô. Então, lembre-se, aqui significa visualizar os objetos na tela e limpar. Aqui significa o tipo de ferramenta que eu estou usando. Eu estou usando uma ferramenta que faz uma reta, tá? Vou dar um close. Então aqui agora eu vou usar. Então essa aqui é a ferramenta que nos desenha uma reta, nos faz a medição, né? Nos faz a aferição de uma reta. Aqui é a ferramenta que nos faz a aferição de um ângulo. Então eu vou clicar aqui agora. Então agora nesse momento eu posso pegar essa reta e mais essa outra reta, que são essas duas linhas, e eu consigo agora ter o ângulo, tá? Então eu tenho uma ferramenta agora que me dá o ângulo da peça, onde esse ângulo eu posso
esconder ou mostrar o ângulo, ok? Eu posso também mostrar o delta ou esconder ou ocultar o delta. Então eu posso pegar também nessa peça, por exemplo, e me mostrar o ângulo, tá? Que é de 60, e eu posso colocar uma vista aérea, e vocês notem aqui que eu tenho um ângulo de 60 nessa peça, ok? Então eu tenho uma ferramenta agora que me dá o ângulo, tá? E aqui em linhas eu escondo todas as medidas, dou um close. Então eu tenho essa ferramenta que é a ferramenta de limpar, que eu também tenho aqui, que eu posso fazer isso por aqui. Eu tenho então a ferramenta de mostrar tudo, né, All. Só que ele não mostra tudo. Por exemplo, eu vou adicionar o delta. Então eu tenho o delta adicionado. E agora sim, mostra tudo ou não. É uma ferramenta que mostra todos os objetos que estão selecionados. Por exemplo, se eu vim aqui, porque eu tenho a ferramenta exclusiva, se eu vim aqui tirar a parte de linhas em 3D e só deixar o delta, eu tenho a ferramenta de mostrar tudo e ocultar tudo. Só que ele só vai mostrar o delta para mim, porque a opção de ferramentas a opção de mostrar em 3D as outras medidas, ela está desabilitada. Então eu tenho que habilitar ela. Aí sim, então eu tenho como habilitar individualmente um ou outro, tá? E esse aqui é como se fosse minha chave geral. Mas a minha chave geral depende dessas outras duas estarem habilitadas para funcionar como um todo. Porque geralmente a gente vê o nome all, significa tudo, mas não seria um tudo total, um tudo real. Você depende de você estar habilitando a delta ou o objetos em 3D para estar realmente dando funcionabilidade para a ferramenta all, entendeu? Então é isso. Essa é a parte de medição, e aqui eu faço limpar. Eu limpo todas as medidas que eu realizei. Então, essa é a parte, é a nossa ferramenta de medição, tá? Que a gente tem aqui, uma das nossas ferramentas de medição que a gente tem aqui no FreeCAD. E eu também tenho essa régua, que é uma ferramenta de medição pontual. Por exemplo, dentro do meu objeto, fora do meu objeto, ela não funciona. Então, dentro do meu objeto, eu vou colocar em qualquer ponto que eu desejo e ele vai me dar a medida, tá? Então, é uma régua pontual totalmente diferente dessa trena, tá? Que ela me dá o ponto exato de medição, tá? Então, aqui eu tenho que colocar no ponto que eu quero. Então, eu quero esse ponto com esse ponto aqui. Aí ele me dá a medição. Então vocês percebem que eu clicando aqui nada funciona. Eu tenho que vir novamente nessa régua, clicar nela novamente aqui. Vir na régua, clica, e aí sim ela aparece na minha tela. Se eu mexer na rotação, ela some. Tá? Eu tenho que clicar nela novamente, eu não posso mexer nem na tela nem na rotação. Na hora que ela aparece em vermelho aqui, eu clico no local que eu desejo fazer a medição e ela me dá a medição. Percebam que ela deu 10.01, ela não é precisa, pessoal. Ela é uma régua realmente pontual. Então, é uma régua que não tem precisão, é só para você basear mais ou menos o ponto que você está clicando um ao outro e ver uma medida mais ou menos, tá? Como que eu deleto a medida dessa régua? Eu venho aqui, seleciono o que eu quero deletar e aperto o delete. E aí some as marcações, tá? Dessa medida. Ok? Então eu tenho aqui a nossa régua. Eu posso pegar ponta a ponta, ó, e
selecionar e eu tenho aqui a minha medida, um delta, tá? Eu estou com a função delta ativa, então eu consigo aqui fazer a medida de qualquer forma, tendo pontos a serem medidos, a gente consegue. Então eu posso medir, por exemplo, esse ponto, até esse ponto aqui. Então eu consigo fazer medidas aí da forma que for necessário, tá? Eu posso medir, vamos ver. Eu posso medir também, fazer a medição da distância de um elemento até um próximo elemento, tá? Então eu posso fazer essas medidas também. Inclusive aqui ele me dá o delta desse elemento. Eu posso fazer uma medição aqui, ó. E também ele vai me dar o delta. Então aqui, pessoal, vocês podem fazer medições de N formas de tomar medidas aqui desse nosso ambiente 3D, tá? Sendo de ponta a ponta aqui entre objetos. Então aqui eu consigo outra medição, tá? E aí fiquem à vontade para estar utilizando a ferramenta, né? E vendo tudo que ela pode nos proporcionar, ok, pessoal? Então esse foi mais um tutorial de FreeCAD. A gente falou aqui sobre as ferramentas de medição e até um próximo tutorial. E vamos dando sequência aí nas nossas videoaulas. Até mais, pessoal. Fui. E agradeço aí os comentários. Tem um pessoal aí já fazendo os comentários nas videoaulas e tudo. Fico agradecido. E até a próxima.